Olá, alunos. A Prof. Cris espera que estejam todos bem. Vamos dar sequência à aula anterior, onde vimos a importância de conhecer os critérios de divisibilidade, para agora, então, conhecer esses critérios, que podem facilitar e muito divisões por números que encontramos frequentemente. Então, na aula de hoje, vamos ver os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Então, vamos ao primeiro critério, divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, quando for par. Então, todo número par é divisível por 2. Nós não precisamos efetuar a divisão para comprovar que o resto será zero, que a divisão será exata. Se ele for par, ele é divisível por 2. Por exemplo, 9.406 é divisível por 2, pois termina em 6, ou seja, é par. 5.783 não é divisível por 2, termina em 3 e, portanto, não é um número par, consequentemente, a divisão por 2 não é exata. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Isso significa que, para verificar se um número é divisível ou não por 3, efetuamos a soma dos algarismos que compõem este número. Se o resultado dessa soma é um número divisível por 3, o número também será divisível por 3. Por exemplo, 2.709 é divisível por 3, pois, somando os algarismos 2 mais 7 mais 0 mais 9, temos como resultado 18, e 18 é divisível por 3. 3.146 não é divisível por 3, pois, somando 3 mais 1 mais 4 mais 6, temos como resultado 14, e 14 não é divisível por 3. Então, para verificar se um número é divisível por 3, somamos os algarismos que compõem esse número. Se o resultado for divisível por 3, o número também será. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, este número tem que ser par e a soma dos algarismos que compõem este número tem que ser divisível por 3. Por exemplo, 1.236 é divisível por 6, pois é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O número é par, porque termina em 6, e somando os algarismos, o resultado é 12, e 12 é divisível por 3. Portanto, o número é divisível por 6. Segundo exemplo, 5.230 não é divisível por 6. Embora seja divisível por 2, porque ele é par, não é divisível por 3, porque somando os algarismos que compõem esse número, temos como resultado 10, e 10 não é divisível por 3. Então, para verificar se o número é divisível por 6, precisamos verificar se é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se for satisfeitas as duas condições, este número será divisível por 6. Divisibilidade por 4. Um número natural será divisível por 4 quando terminar em 00 ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Por exemplo, 700 é divisível por 4, pois termina em 00. 9.326 não é divisível por 4, porque seus dois últimos algarismos à direita formam o número 26, e 26 não é divisível por 4. Portanto, o número 9.326 não será divisível por 4. Divisibilidade por 8. O critério de divisibilidade por 8 lembra o critério de divisibilidade por 4, com uma pequena diferença. Um número natural será divisível por 8 quando terminar em 000, ou quando o número formado por seus três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Por exemplo, 5.000. 5.000 é divisível por 8, pois termina em 000. 8.520
é divisível por 8, pois 520 é divisível por 8. São os 3 últimos algarismos que devem formar um número divisível por 8. 35.118 não é divisível por 8, pois 118 não é divisível por 8. Divisibilidade por 9. O critério de divisibilidade por 9 lembra o critério de divisibilidade por 3, também com uma pequena diferença. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 9. Então, somamos os algarismos que compõem o número e o resultado tem que ser um número divisível por 9. Por exemplo, 9.783 é divisível por 9, pois 9 mais 7 mais 8 mais 3 é igual a 27, e 27 é divisível por 9. 5.196 não é divisível por 9, pois somando 5 mais 1 mais 9 mais 6 é igual a 21, e 21 não é divisível por 9. Então, somamos os algarismos. Se o resultado dessa soma for um número divisível por 9, o número também será divisível por 9. Divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 se terminar em 0 ou 5. Por exemplo, 940 é divisível por 5, pois termina em 0. 785 é divisível por 5, pois termina em 5. 237 não é divisível por 5, pois termina em 7. Divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 se terminar em 0. Por exemplo, 1940 é divisível por 10, termina em 0. 785 não é divisível por 10, porque não termina em 0. Divisibilidade por 100. Um número é divisível por 100 se terminar em 00. Assim, 9.400 é divisível por 100, pois termina em 00. 7.850 não é divisível por 100, pois termina em 0. 739 não é divisível por 100, porque também não termina em 00. Para encerrar, critério de divisibilidade por 1000. Um número natural é divisível por 1000 se terminar em 000. Por exemplo, 75.000 é divisível por 1000, porque termina em 000. 96.500 não é divisível por 1000, porque não termina em 000. 7.349 não é divisível por 1000. Também não termina em 000. Então, para finalizar, um número é divisível por 1000 quando termina em 000. Esses são os critérios de divisibilidade que nós vamos utilizar e que vocês podem utilizar sempre que precisarem. Bom estudo!